Andrew Garfield voltará ao UCM concretizando o teaser de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, onde ele fazia uma referência ao Tobey Maguire, e o Homem-Aranha do Tom Holland vai se encontrar com ele de novo em algum momento. Portanto, vamos explicar tudo isso e qual é o plano para o seu personagem no futuro. Se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever para receber todos os vídeos que vão sair por aqui. A segunda temporada de Loki está chegando e ela vai se conectar com a trama maior dos Vingadores, que é essa saga do Kang. Também destacaremos algumas referências e conexões nos próximos filmes das séries da Marvel também. Algumas coisas não estarão diretamente relacionadas à sequência principal ou à trama. Algumas serão bem mais focadas aqui na Terra, como o Capitão América 4, por exemplo. Também é uma notícia interessante de que Lodge e Miller podem estar em negociação com a Marvel para fazer os Vingadores em Palavras Secretas, depois de assistir o Homem-Aranha no Universo Aranha. Eu acredito realmente que eles possam lidar com uma história tão grande com tantos personagens. E falam em trazer personagens dos filmes do Homem-Aranha da Sony para os Vingadores, em Palavras Secretas em live action. Estou torcendo para que, em vez de fazer o núcleo do Thor Secret Wars mais modernos, eles façam a sociedade do Homem-Aranha. E vejamos versões em live actions como o Homem-Aranha 2099, a Spider-Gwen ou então o próprio Miles Morales. Agora trazendo aqui de volta para o Homem-Aranha do Andrew Garfield, é claro que ele teve uma pequena participação durante o Homem-Aranha no Universo Aranha. Provavelmente ele terá uma participação maior em além do Universo Aranha daqui a alguns anos, juntamente com o Tobey e o Tom Holland também. Muitas versões do Homem-Aranha estão voltando em vários filmes nos próximos anos. É Homem-Aranha pra tudo quanto é lado. E o Andrew Garfield voltando ao MCU, principalmente para Guerras Secretas dos Vingadores, houve um novo relatório de que Kevin Feige começou o processo de trazer ele de volta para um papel mais importante em Guerras Secretas, pouco antes de tudo parar devido àquelas greves que teve lá. Você faria isso tudo de novo? Você colocaria o traje se tivesse oportunidade? Você sabe, nunca diga nunca. Quer dizer, é um personagem que sempre será muito significativo e bonito pra mim. E novamente, isso volta ao serviço. Sabe, eu acredito que se houver uma maneira, porque é disso que se trata o personagem, ele é todo sobre servir ao bem maior e servir ao seu próximo, aos seus companheiros e à humanidade, sabe? Portanto, se houver uma maneira de eu continuar a contribuir para o legado desse personagem de uma forma que pareça estar a serviço do público e a serviço dos temas que, você sabe, os temas os quais o Stan Lee injetou para esse personagem. Eu estou aberto e, claro, muito aberto. Ninguém pode trabalhar em praticamente nenhum filme que ainda não tenha sido escrito ou filmado. E é por isso que alguns filmes ainda serão lançados esse ano e eles ainda estarão trabalhando em efeitos visuais e pós-produção. Outros filmes como The Marvels ainda serão lançados em novembro, porque não precisam de novos atores ou roteiristas para esse filme. Eles já passaram dessa fase, mas supostamente a Marvel demitiu os roteiristas de Vingadores 5, Dinastia Kang e Vingadores 6, Guerras Secretas. Portanto, se você não gostou de Doutor Estranho e Multiverso da Loucura, ou Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, isso é uma boa notícia pra você, porque os roteiristas de ambos esses filmes estavam trabalhando em Dinastia Kang e Guerras Secretas. Desde que foram demitidos, muitos elementos da trama provavelmente mudarão para ambos os filmes, mas algumas das principais reviravoltas devem permanecer. Normalmente, para grandes filmes como Vingadores, a Marvel inicia o trabalho de efeitos visuais cerca de 4 anos antes. Foi o que fizeram com Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Eles trabalharam nesses dois filmes ao mesmo tempo. Portanto, quando anunciaram Guerra Infinita e lançaram o primeiro grande teaser com os irmãos russos promovendo o filme, outra equipe da Marvel já tinha começado a trabalhar na cena final da Batalha de Ultimato. Foi assim que levou tanto tempo para concluir aquela cena de batalha final. Essa é uma das estratégias da Marvel para lançar filmes tão rapidamente. Eles planejam antecipadamente quais serão as principais batalhas antes mesmo de o roteiro ser escrito. Efeitos visuais de grandes batalhas demoram muito para ser concluídos. Quanto mais cedo eles começarem, mais rápido o filme vai ser lançado. Mas como você deve imaginar, isso também causa muitos problemas posteriormente, especialmente com o roteiro, porque como fazer as coisas se encaixarem? Eles já têm essa grande cena de batalha planejada e produzida, é o que eu acho. Portanto, pelo menos por enquanto, mesmo que o roteiro de Guerras Secretas mude completamente
remotamente, eles já sabem como a cena final vai parecer na maior parte. Se não conseguirem que certos atores retornem ou decidirem mudar quem está, na verdade, na batalha final, isso pode mudar um pouco o processo. Por exemplo, o Nova, ele estava em uma versão inicial daquela batalha final em Vingadores Ultimato, mas obviamente ele foi substituído pela Capitã Marvel. Caramba, irmãos Russo, como vocês não colocaram nenhum membro do Nova Corps na luta contra o Thanos? Eu adorei o filme, mas isso me deixou perplexo. Nem mesmo precisava ser o Richard Rider. Dê uma olhada mais de perto naquela cena e você vai ver que há milhares de pessoas. Verá o Richard Rider lá no fundo de uma cena. É um easter egg certo. Agora, tanto o Kevin Feige quanto a Sony estão tentando trazer o Andrew Garfield de volta como seu Homem-Aranha para vários filmes diferentes. Kevin Feige e a Marvel simplesmente o querem de volta para Guerras Secretas dos Vingadores, e é disso que se trata principalmente esse vídeo. As coisas que ele faria em Guerras Secretas são completamente diferentes do motivo pelo qual a Sony o quer de volta. No caso da Sony, ela tem um monte de filmes derivados do Homem-Aranha que estão sendo lançados. Eles estão espalhando o Homem-Aranha por todos os lugares, e eles querem o Homem-Aranha de live action para colocar em todos esses filmes. O Tom Holland não quer fazer 5 bilhões de filmes do Homem-Aranha. Ele tirou um intervalo mais longo na atuação no ano passado, apenas para se dar um tempo antes de começar a trabalhar novamente em Homem-Aranha 4. Ou seja, ele já não seria uma opção. A Sony precisa de outro Homem-Aranha para usar, e eles ainda não estão prontos para fazer um filme live action do Miles Morales. Pelo menos não até depois de Homem-Aranha Além do Universo Aranha. E isso foi adiado até pelo menos 2025. Pode ser ainda mais longo. Muita gente quer ver a Sony fazer o espetacular Homem-Aranha 3 como um retorno oficial do Andrew Garfield. Houve muitos relatos de que eles tentaram trazê-lo de volta. Agora parece que ele só vai voltar para Guerras Secretas e Homem-Aranha Além do Universo Aranha. Mas durante esses filmes, ele fará duas coisas completamente diferentes. Em Homem-Aranha Além do Universo Aranha, a sua participação parece ser apenas uma versão de live action ampliada da sua participação inicial, Maguire e o Tom Holland. O que parece ser bastante simples, mas é a mesma ideia para o Tobey Maguire e o Tom Holland. O principal motivo pelo qual você não viu participação maiores deles no No Way Home foi por causa de toda a trama que envolve a sociedade do Homem-Aranha tentando caçar o Miles Morales e prendê-lo. E não há como 3 versões do Homem-Aranha concordarem totalmente com isso. Eles até fizeram uma versão disso em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, quando o Doutor Estranho tentando fazer a mesma coisa com o Homem-Aranha do Tom Holland, e pedindo ele de salvar os vilões em Homem-Aranha lá além do Universo Aranha. E era apenas o Miles tentando salvar o seu pai, que ele estava tentando impedir. O plano agora para Guerras Secretas é montar uma equipe multiversal dos Vingadores, formada por uma variedade de personagens ligados a filmes antigos, como os filmes dos X-Men, Quarteto Fantástico e os filmes do Homem-Aranha, como os do Tobey e do Andrew. Antes de demitir os roteiristas atuais em ambos esses filmes, o plano era ter uma nova versão dos Vingadores do MCU, formado pela dinastia Kang e lutando contra o Conselho dos Kangs, ou o Kang da dinastia, sei lá como é que eles chamam agora. A ideia era que eles fossem derrotados, pois o Conselho dos Kangs seria poderoso demais para eles. A sua tecnologia é vastamente superior à dos Vingadores, então eles não teriam outra chance. Isso pode ter mudado nos últimos meses com todos os atrasos, mas inicialmente eles queriam fazer com que Guerras Secretas fossem uma trama totalmente nova, baseada vagamente nas Guerras Secretas dos anos 80 e na versão mais moderna de Guerras Secretas. No final de Vingadores 5, depois que os Vingadores tiverem apanhado feio, uma versão do Além pode acabar sendo um outro tipo de variante do Rei. Vamos ver sobre isso antes de toda a confusão e o rumor que seria o Rei, que eles achavam que o Formiga tinha matado, ele sobreviveria, torna-se um cara com poder divino e mata o Conselho dos Kangs, cumprindo a sua promessa durante Homem-Formiga e Vespa Quantumania. O primeiro desejo dele era matar o restante do Conselho e em seguida destruir o multiverso, destruindo toda a realidade para criar um mundo só de batalhas. E você teria um monte de sobreviventes, mas todos eles seriam de universos diferentes, e o plano da Marvel era dizer que a maioria de sobreviventes seria apenas todos esses personagens ligados a filmes antigos da Marvel. Eles eventualmente conseguiriam derrotar o Além e trazer todos de volta e refazer o multiverso, no caso. Mas com algumas mudanças menores, permitindo fazer o reinício suave e incorporar mudanças que eles desejam para explicar os X-Men por toda a parte do MCU daqui pra frente. E é por isso que você tá ouvindo falar tanto que o universo do Sam vai ser reiniciado com Guerras Secretas. A ideia de que o Homem-Aranha do Andrew Garfield será uma parte importante desse equilíbrio dos Vingadores, um papel pouco maior do que ele teve em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, permite que Kevin Feige concretize todas as ideias do crossover que ele tinha há muitos anos. E na época não pôde concretizar por razões legais ou por falta de influência na época, ou porque havia muitos advogados envolvidos. Agora ele pode fazer quantos crossovers ele quiser. O que antigamente os filmes dos X-Men queriam fazer um crossover entre o Wolverine do Hugh Jackman e o Homem-Aranha
do Tobey, e isso ia acontecer nos filmes do Homem-Aranha do Tobey Maguire, só que na hora de fazer essa participação tiveram problema com o traje do Wolverine, e então não conseguiram fazer essa participação na época, mas agora não há mais esse problema, eles podem fazer todos os crossover que desejam. Portanto, a ideia de que Guerras Secretas dos Vingadores sejam compostas de principalmente por versões anônimas dos personagens retornando, se eles dividirem as Guerras Secretas em 2 filmes, veremos mais personagens no UCM Parte 2, provavelmente. Deixe nos comentários onde você gostaria de ver o Homem-Aranha do Andrew Garfield retornando nos filmes, seja nos filmes ou em alguma série. E lembre-se de ativar a notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E para você entender por que a Marvel tá reiniciando o MCU. Obrigado por assistir, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou!